Pai do Senhor, meus irmãos, evangelista Adriano vos falando nesta oportunidade para comentarmos aí mais uma lição das nossas lições bíblicas da editora Betel, onde estamos estudando neste trimestre, livro dos Salmos, uma referência, deixa eu colocar aqui, não vai abrir, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Essa semana nós estamos estudando aí a lição de número 7, que será dada no dia 17 de maio de 2020, cujo título da lição é Confiança em Deus em tempo de aflições ou de aflição. Como temos observado, tanto nesse trimestre como em outros, nós temos aprendido que são muitas as dificuldades, os obstáculos, as aflições e lutas que nos vai aparecendo no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa peregrinação. E estamos sempre sendo lembrados pelas Escrituras Sagradas de que nós não devemos parar diante de tais situações, mas de enfrentá-las e passar por cima delas firmes e constantes em Deus, pois em Deus nós somos mais do que vencedores. O servo de El Shaddai é forte, Nós somos um povo forte e guardado por esse Deus forte. E no Todo-Poderoso nós não somos só fortes e guardados, mas também somos por Ele guiados por meio de Sua palavra. Hoje nós temos como base para a nossa falação o Salmo 56, E eu peço aos irmãos que enquanto vou aqui falando, você fique com sua Bíblia aberta, com sua revista aberta, vai conferindo aí os trechos bíblicos que vamos aqui usar na nossa exposição desta lição e também uma lição aberta para que você possa ir acompanhando enquanto nós vamos falando. Tá? O primeiro tópico dessa lição vai tratar a respeito do contexto histórico do Salmo 56. Tá? Então nós vamos mostrar aí esse contexto histórico. E como objetivo nós temos também de apresentar este contexto histórico aqui do Salmo 56. Tentarei fazer isso enquanto vou discorrendo aí minha falação nesses 3 subtópicos do primeiro tópico aqui da nossa lição. Bem, aqui no Salmo 56 nós vemos Davi clamando a Deus. E em seu clamor, Davi expõe a Deus a respeito dos seus inimigos que têm se levantado e o atacado. Olhando as lutas, aflições, os perrengues, os pecados que iam se levantando na vida de Davi, nós vamos então notando, esses ataques que vai sendo desenvolvido contra Davi. Porém, será que nós vemos aqui nesse Salmo 56 o mesmo Davi que nós vimos na lição passada, um Davi refugiado, com medo, ocioso, acordando tarde, totalmente despreocupado, descompromissado com a situação de guerra que estava acontecendo ali naquele momento? Não.
O Davi do Salmo 56 não é o mesmo Davi do Salmo 51. Até porque o contexto histórico do Salmo 56 é outro e foi bem antes do contexto histórico do Salmo 51. O contexto do Salmo 56, ele está de acordo com 1 Samuel, a partir de 1 Samuel, capítulo 18. Apesar de que a epígrafe aqui do Salmos 56 está relacionada ao capítulo 21, ali próximo do versículo 10 de 1 Samuel. Porém, analisando aqui os Salmos 56, nós vamos ver aqui um Davi extremamente confiante em Deus, em um profundo diálogo com Deus, de quem Davi ou em quem Davi confiava e de onde vinha a sua esperança, em quem ele depositava toda a sua confiança. Este Deus que havia o achado como um homem segundo o seu coração, né? E havia manifestado a Davi e feito a ele promessas essas, uma delas de que ele seria rei em Israel, inclusive confirmado com unção. É a unção dada por um dos principais profetas de sua época, Samuel. Foi por causa dessa escolha que Davi sofre toda essa complicada situação. E cabe aqui então dizer também, né, trazendo para o plano espiritual, a questão do inimigo de nossa alma, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, está tentando sempre fazer com que o plano estabelecido por Deus para a salvação da humanidade não viesse chegar na consumação em que chegou ali na cruz do Calvário. Sabemos que a partir daqui aparece então a promessa de que o Messias ele viria da raiz de Jessé, da linhagem de Davi. Então, vemos assim como aconteceu lá no Éden, acontecer aqui também. No plano espiritual havia toda uma movimentação para que esse projeto eterno concernente à salvação universal ele não viesse continuar caminhando conforme Deus já tinha estabelecido. Mas conforme a Bíblia fala, meus queridos, e lá fala da igreja, mas aqui eu vou falar de Deus, as portas do inferno, elas nunca prevalecerão contra o nosso Deus. Então, toda essa perseguição que Davi sofria, ela teve início com um simples cântico de mulheres israelitas que também, conforme você pode ler em 2 Coríntios, 1 Samuel capítulo 20, 21, ali quando os homens de Gate vêm até Davi, esse daí não é o Davi do qual as mulheres cantaram, ou seja, fazendo menção a esse cântico, lembrando deste cântico, onde os homens de Gate ali, com isso estava querendo dizer, não foi o Davi que nos derrotou, que matou o nosso campeão, e naquele momento Davi se faz de doido para poder escapar de um possível ataque que eles poderiam levantar contra Davi e que com certeza levaria Davi à morte. Então, aqui nesse Cântico das Mulheres, a partir de Samuel capítulo 18, nós vamos entender que a inveja de Saul, ela não era porque Davi era um grande guerreiro com muitas habilidades. Ela não surgiu em Saul por causa disso.
quando nós vamos ler todo o contexto histórico, nós vamos entender que a inveja que nasceu em Esaú era pelo simples fato do medo de um novo rei estar se levantando em Israel. O medo de Saul era de perder o seu reinado. O medo de Saul era de um novo sucessor. E a partir de 1 Samuel capítulo 18 e o versículo 7, vemos manifestar na alma de Saul essa inveja que vai progredindo e se torna em uma inveja mortal contra Davi. Davi estava com medo, quando escondeu-se de Saul e entrou na terra dos filisteus, correndo ainda mais perigo, como eu acabei de falar. Mas o medo que Davi estava sentindo aqui não era no sentido dele não confiar em Deus, não era no sentido dele estar cego, a ponto de estar desesperado, não. É aquele susto que a gente leva em uma situação que acontece conosco e a gente de supetão toma ali uma decisão, uma atitude precipitada imediata. Não era que Davi não estivesse confiando em Deus, é porque todo o contexto do Salmo 56 vai nos mostrar essa plena confiança que Davi tinha em Deus. Nesta ação de Davi aqui, vamos notar sim cautela. Davi estava sendo sensato, prudente, pois sabia que estava naquela condição, fugindo de Saul, porque ele sabia, mesmo que por alto, que ele seria rei de Israel, mas não às custas de tirar a vida do atual rei de Israel, de se levantar contra Saul, pois Davi temia Deus, e para Davi se levantar contra Saul era se levantar contra o ungido de Deus. E isto era para Davi e contra a vontade de Deus e contra o querer de Deus, mesmo que essa ação de Davi fosse em sua legítima defesa. O Cântico das Mulheres só deu início a essa situação que ia crescer e mostrar o real medo que existia em Saul, o de perder o seu reinado. Quando falamos aí a respeito das ações do inimigo, dos inimigos de Davi, só que as ações dos inimigos de Davi, do qual Saul era o principal, e aqui no caso de Saul, é, nós estamos usando ele porque tudo o que está relacionado aqui com esse Salmo 56, todo esse contexto está de acordo, se origina ali a partir de 1 Samuel capítulo 18. Por isso Davi se encontrava fugindo de Saul. E tratando-se aí desse medo de Saul de perder o seu reino, e no caso de Saul, de suas ações, ela levou Saul a perder muito mais do que o reino. Antes mesmo de Davi se manifestar nesse cenário bíblico, Saul já havia perdido o seu reino. Foi o próprio Samuel quem disse em 1 Samuel capítulo 15, versículo 18, que o reino de Saul havia sido tirado dele e dado ao seu companheiro. Note que no anunciar de Samuel a Saul, de que Deus estava tirando de Saul para dar ao seu companheiro, esse companheiro não é o filho de Saul, Jonathan, o que seria normal uma sucessão de cargo, passado de pai para filho.
mas Deus diz que estava tirando de Saul para dar ao seu companheiro, ao seu contemporâneo. Se você dá uma olhadinha lá em 1 Samuel 15, 28, e você vai ver ainda o detalhe de Deus dizer assim, que é melhor do que você. Então, querido, muito mais do que perder o reino, Saul perdeu a comunhão com Deus. Comunhão essa que Deus tentou estabelecer por 2 vezes, né? E ao invés de Saul ter uma atitude como a de Davi, no capítulo 55, onde a Bíblia vai dizer que quando Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã vai ali, repreende a Davi, e Davi reconhece o seu pecado, no caso de Saul foi totalmente diferente. Deus levantou o profeta para falar com Saul, e o Saul, em vez de reconhecer a sua culpa, o seu erro, ele foi inventar desculpa, mostrando assim a sua falta de humildade. E por isso Saul, ele perde muito mais do que um reinado. Ele perde a comunhão com Deus, ele perde a confiança do povo, ele perde a lealdade de seu filho, ele perde a autoridade sobre os seus comandados e, por último, ele perde o que ele tinha de mais precioso na sua vida, e ele perde de maneira covarde, matando a si mesmo. Falando um pouco mais ainda na questão do que está aqui no Salmo 56, nessas ações, né, ajuntamento, onde eles ficavam espiando os passos de Davi, aqui só era um resumo. Isso que nós vimos aqui é só um resumo de todas essas ações que os inimigos de Davi, como vai dizer aí a nossa revista, planejava sistematicamente para matar a Davi. Observe agora o Saul antes de conhecer Davi, o Saul depois que conheceu Davi e o Saul após a guerra. Antes de Saul conhecer Davi, era um rei que não tinha sentimento nenhum por até não conhecer Davi. Veio ter conhecimento de Davi quando apareceu aquele jovem tocando aquela harpa, para que ele então tivesse aquele espírito maligno arrebatado do seu corpo, né? Recebesse aquela paz, aquele espírito retirasse. Durante a guerra, nós vemos um rei medroso, inseguro, desesperançado pelo medo, sem saber o que ia fazer para vencer aquele gigante. Durante o aparecimento de Davi no cenário da guerra, nós vemos agora um rei desconfiado da atitude daquele jovem, mas como não tinha o que fazer, arriscou em levá-lo a enfrentar aquele gigante. E Davi, em nome do Deus vivo, foi e enfrentou aquele gigante, e Deus lhe deu vitória sobre Golias. Aí agora, após a vitória de Davi sobre Golias de Israel, sobre os filisteus, nós temos um rei alegre, satisfeito e festejante. Porém, essa alegria, essa satisfação, ela acaba imediatamente quando ele ouve as mulheres na sua procissão, no seu cortejo, cantando a vitória de Davi, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Aquilo entrou como uma trombeta do inferno, na alma de Saul. E como nós já falamos, a partir daquele momento começou a nascer em Saul esta inveja
que foi aumentando, 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 até chegar nesse estado em que nós comentamos aqui da sua própria destruição. Esse sentimento tomou Saul e criou Saul uma raiz de amargura que o perturbou e o levou à destruição total. Não só dele, mas de muitos que estavam ao seu lado. Fez com que todos esse sentimento fez com que todos eles sofressem a terrível consequência de seus erros e teimosia, a destruição das suas próprias vidas e o pior de tudo, uma eternidade sem Deus. Na questão aí de uma guerra ingloriosa, dentro desse contexto, nós vamos ver esta guerra que Saul levanta contra Davi, dentro do significado desse título, guerra ou inglória, ou seja, era uma guerra obscura, uma guerra sem sucesso, uma guerra sem vitória. Por mais que Saul agisse, por mais que Saul trabalhasse, por mais que Saul estrategiasse, forjasse situação para tentar prevalecer, ele nunca conseguia prevalecer contra Davi. Ele podia ter as suas atitudes, as suas ações, mas nenhuma de suas atitudes, nenhuma de suas ações levou Saul a ter vitória contra Davi. E por que será? Porque Deus era com Davi. Foi o próprio Saul quem disse, quando Saul levanta aquela situação de querer fazer com que Davi morresse pelas mãos dos filisteus, já na segunda vez que ele promete a sua segunda filha, Davi, Mical, ele fica sabendo que Davi diz que não tinha condição de ser genro do rei, porque não tinha condição de pagar o dote da filha do rei. Então Saul, com essa intenção de fazer com que Davi morresse pelas mãos dos filisteus, o que é que Saul faz? Diz a Davi, o dote da menina, o preço dele é 100 prepúcios dos filisteus. Davi imediatamente aceitou aquela proposta. E pouco tempo mais tarde, Davi não trouxe 100 prepúcios dos filisteus. Davi trouxe um duplo dote. Davi dá a Saul 200 prepúcios dos filisteus. Naquele dia, vai dizer a Bíblia em 1 Samuel capítulo 18, 28, que Saul notou que o Senhor era com Davi. Daquele dia por diante, nós vamos ver então este desejo que existia em Saul de matar a Davi aumentar, até chegar no resultado do qual já comentei acima, a destruição total de Saul. Mas toda a motivação de Saul nunca prevaleceu contra a vida de Davi, porque Deus era com Davi. Assim é conosco, meu amado. Na nossa batalha diária, se estamos em Deus, o nosso inimigo nunca prevalece contra nós. Aí eu volto a usar de novo o texto: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É como nos aconselha o nosso comentarista na revista, nos advertindo a nós termos o cuidado de não termos em nós atitudes que vá nos levar a praticar coisas que não agrade a Deus, que seja reprovada diante dos olhos do Senhor. Temos que vigiar, pois a nossa luta
ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas é contra as potestades e os principados que agem nas regiões celestes. E é nesta luta é que nós precisamos estar nos fortificando no Senhor e na força do seu poder. É que precisamos estar nos revestindo das armaduras de Deus, das ferramentas espirituais. Nos revestindo quer dizer, está nos cobrindo, está nos vestindo sempre, estarmos envolvidos com essas armas, com essas armaduras. Nós precisamos estar nos vestindo sempre e assim nos colocarmos em um estado de preparado para que nessa batalha nós possamos sempre sair como vencedor, pois esta é a linguagem de Paulo. Quando Paulo fala a respeito disso, ele está dizendo que nós precisamos estar pronto nesta guerra e com as forças contra as forças da maldade, os principados e as potestades que agem nas regiões celestes. E estarmos prontos é estarmos fortificados na força do Senhor, em seu poder, usando todo esse aparato espiritual corretamente, usando essas ferramentas nessa batalha espiritual em que vamos enfrentando diuturnamente, e assim nós vamos angariar vitória em vitória. Por isso devemos vigiar e estar sempre atento a tudo que acontece ao nosso redor, para não tomarmos atitudes erradas, atitudes que venham nos privar da graça de Deus, da intimidade de Deus. E devemos buscar a Deus sempre, pedindo-lhe que nos ajude para que nenhum sentimento, como o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 15, ache campo em nós e cresça. Acha campo em nós e cresça e se desenvolva, e assim nos cause mal. E não só em nós, mas também naqueles que se encontram ao nosso redor, como foi o caso de Saul e daqueles que estavam ao lado de Saul, e tantos outros casos que a Bíblia nos revela, que deixaram com que a raiz de amargura crescesse em seu coração, e isso tornou para esses um caminho de destruição que levou as suas vidas a entrar em uma eternidade sem Deus. O nosso segundo tópico vai tratar aqui a respeito da oração de Davi. Aqui nós temos como objetivo apresentar os aspectos da oração de Davi. Na oração de Davi, nós vemos os seus pedidos a Deus, o seu pedido de misericórdia. Em todo esse trimestre, é comum notarmos, não só nele, mas em todo o percurso da revista que vem sendo postada, que a gente vai estudando durante o trimestre, o propósito central das lições da Betel Dominical. E aqui eu entro como a título de conselho, né? Esse propósito central das lições da Betel Dominical é sempre trazer a nós lições que são verdadeiras, verdades práticas para o nosso viver diário. Então, se a gente pega essas lições para estudá-las só por estudar, nós não vamos ter proveito algum. Devemos estudar com o objetivo de nos tornarmos
pessoas melhores, é diante de Deus e diante do próximo. Bem, deixa eu continuar aqui. O 2.1 então nos apresenta Davi, né, buscando a Deus por seu auxílio. Aqui, Davi, ele sabia que se ele tinha chegado até onde ele tinha chegado, sobrevivido a todos os ataques esses que era para a destruição da sua vida, Davi não ortogava isso à sua habilidade, às suas habilidades, a ele ser um grande guerreiro, um campeão, mas Davi otorgava todo esse livramento ao Deus misericordioso, né? Deus era a sua segurança, em quem Davi confiava totalmente, e por isso ele pedia misericórdia a Deus, né? Davi sabia que as misericórdias de Deus eram muitíssimas, como ele relata em 2 Samuel capítulo 14, versículo 24. Em Salmos capítulo 25, Salmos capítulo 31, Salmos capítulo 41, Salmos capítulo 51, Salmos capítulo 56, Salmos capítulo 145, Davi vai estar manifestando essa busca constante pelas misericórdias de Deus. Nesses salmos, ele vai nos mostrar essa busca de Davi. O Deus que poderia se manifestar a ele com misericórdia. Por isso, ele o busca sempre, pedindo a Deus misericórdia. Paulo, ele vai nos dizer que Deus é o Pai da misericórdia, em 1 Coríntios 1:3. E em Efésios capítulo 2, versículo 4, ele vai nos dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia. O que entendemos com pedir misericórdia a Deus? É pedir ajuda, é pedir a Deus que tenha piedade, é pedir a Deus que seja solidário, é pedir a Deus que nos ajude nos momentos de dificuldades, é pedir a Deus que se manifeste a nós como um Deus perdoador, um Deus de graça e de compaixão. É confiar em Deus para nos ajudar, pois as misericórdias de Deus é sem dúvida uma das características mais marcantes nos apresentado aqui nessa lição e pelas Santas Escrituras, pela palavra de Deus. É como nos diz o escritor aos Hebreus, que junto ao trono da graça alcançamos misericórdia, alcançamos graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4 e o versículo 16. Temos aí este 2.2, levas em conta a minha peregrinação. Aqui, meu querido, nós vemos no diálogo de Davi com Deus, um diálogo que aconteceu tempos mais tarde, de um outro rei israelita, quando ele chega diante de Deus e diz assim: Ah, Senhor, lembra-te, peço, em que andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, lembra, Senhor, de que peregrino sou na tua presença, ou levas, ó Deus, em conta a minha peregrinação. Em outras palavras, Davi está dizendo a Deus que o Senhor é quem o observa, é quem o ouve. E se Deus o observa e o ouve,
com certeza, Davi está dizendo para Deus: o Senhor tem visto as minhas aflições. Ou seja, Davi, a tal era a confiança de Davi em Deus, que ele expõe a Deus as suas palavras, dizendo: as minhas lágrimas colhe em teu odre, pois as tem registrada em teu livro. Expressão semelhante à que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, onde a Bíblia diz que Deus enxugará todas as lágrimas do rosto de seus servos. O que vemos aqui, meu querido, é que o choro é sem dúvida uma expressão do sentimento da nossa alma. Seja por expressar alegria, um choro que expresse alegria, ou um choro que expresse aflição, como é o caso aqui de Davi. Davi, ele tinha as suas lágrimas colhidas e arquivadas no livro de Deus. Isso aponta-nos que Deus, ele não só vê, mas também colhe e arquiva as nossas lágrimas perante ele. Irmãos, às vezes, em meio às lutas, nós somos levados a pensar que Deus está longe, alheio ao que está acontecendo conosco. Só que não. Ao ler o versículo 9 desse Salmo 56, falando a respeito do clamor que Davi fez a Deus, e por causa deste clamor, a Bíblia vai dizer que os inimigos de Davi retrocederam, e por isso nós vemos esta confiança de Davi manifesta em Deus, pois ali vai estar dizendo, Deus dizendo a ele, que acima de tudo ele era com Davi. Deus, ele acima de tudo é conosco, e temos que ter essa mesma certeza de que Deus não só nos ouve, como colhe e enxuga as nossas lágrimas. Este enxugar, ele aponta para Deus respondendo-nos e dizendo, como falou a Davi: eu sou contigo e sempre vou te ajudar. Ou seja, aqui está sendo nos revelado o contínuo cuidado de Deus por nós. Deus não ignora o nosso pedido de socorro em meio às nossas lágrimas. Creia, meu querido, que cada lágrima derramada diante de Deus é uma oração ouvida por Deus, pois Deus, ele nos ama. As lágrimas que vão até Deus chega a ele como um pedido de socorro que produz em nosso favor o seu consolo e o seu socorro em nosso favor. Por isso Davi, ele sempre clamou a Deus. Nós vamos ter aí Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 30, Salmos capítulo 55, os Salmos capítulo 56, mostrando os clamores de Davi a Deus com lágrimas. Por exemplo, o Salmos capítulo 6, Davi chorava pedindo resposta diante de Deus. O Salmos capítulo 30, versículo 5, Davi, ele vinha buscar a Deus. O choro dele podia durar o tempo que fosse, mas ele sabia que a resposta logo vinha. E conforme Salmo 55, 16, 17, esse socorro ele não só vinha pela manhã, mas ele podia vir a qualquer momento. Então, meus irmãos, Davi ele chorava porque sabia que Deus tinha o seu choro em memória. Assim como Davi, temos que ter essa certeza de que Deus não está alheio a nosso sofrimento. Por isso temos que ter
sempre de estar apresentando a Deus tudo o que estamos passando, confiando em suas misericórdias e em seu socorro, tendo a certeza de que Ele vai nos ajudar. Por último, nós temos aqui nesse ponto o 2.3, faça a tua justiça. Aqui a pergunta que quero fazer aos irmãos é: que sentimento há no seu coração quando você chega diante de Deus e pede a Deus que faça a justiça por ti a alguém que lhe traiu, a alguém que lhe puxou o tapete, a alguém que lhe passou para trás? No caso de Davi, o sentimento que existia ali era um sentimento de vingança, de Deus dar ao seu inimigo o pior castigo possível. Mas não podemos esquecer do contexto da época da qual Davi vivia. E não devemos também deixar de nos lembrar que o contexto que vivemos hoje é diferente do de Davi. O contexto que vivemos hoje é o contexto que Cristo nos prega concernente ao Evangelho. Mateus capítulo 6, versículo 12 e versículo 14. A Bíblia vai dizer o quê? Que para mim ser perdoado, eu preciso perdoar o meu ofensor. A proposta do Evangelho é: se te baterem na direita, dê também à esquerda. Se te obrigares a andar uma légua, vá com ele 2. Se te tomarem a capa, dê também a túnica. A proposta do Evangelho é mostrar que diante da nossa razão, nós não temos razão por amor ao próximo. Então, a pergunta que faço é: que sentimento tem que estar no nosso coração quando nós chegamos diante de Deus e pedimos a Deus para fazer justiça? Ou aquela velha frase: toma nas tuas mãos, Senhor. Só que esse toma nas tuas mãos está com continua oração dizendo: mata, dê a ele o mesmo prejuízo que ele me causou, que se levante na vida dele pessoas para lhe prejudicar como ele me prejudicou? Ou você deseja que Deus se manifeste a ele em justiça, em juízo, para que Deus haja na vida dele e ele se converta e se torne uma pessoa arrependida, como nós estudamos na lição passada, na lição de número 6, né? E através desse arrependimento, ele se torne uma pessoa melhor e não prejudique a mais ninguém e nem se torne ou continue se tornando essa ferramenta usada pelo nosso arqui-inimigo, o inimigo. Lembre-se que a Bíblia diz que nós temos que ganhar os nossos irmãos, né? Nós vimos ali na lição de número 6, nós aprendemos que mesmo com um arrependimento, haverá as consequências do pecado. Lei da semeadura, meu irmão. Então não precisa nem da gente pedir para que Deus trate, porque a lei da semeadura vai lhe cobrar no decorrer da vida. Vai lhe pedir a paga do que ele fez. Pela lei da natureza, aqui se faz, aqui se paga. Então, para quem não se arrepende ainda dele receber essa paga aqui na terra, terá a recompensa de uma eternidade sem Deus. A nós que cremos em Deus, cabe liberar o perdão e oferecer esse perdão a quem nos ofendeu e deixar na mão de Deus com o sincero sentido de que Deus execute a sua justiça e possa oferecer a esse ofensor arrependido
o seu perdão e faça dele então essa pessoa melhor, para que ele venha estar de acordo agora com a proposta do Evangelho. E isso é o que interessa a nós que estamos dentro da proposta do reino de Deus. É não perder aquele que nos ofendeu para o nosso arqui-inimigo, mas ganhá-lo para Deus. Está entendendo? Porque se a gente perde ele para o nosso arqui-inimigo, ele vai continuar a serviço do diabo, causando mal, destruindo a outros e o pior de tudo, se privando da salvação em Cristo Jesus e sendo levado para uma eternidade sem Deus. Em resumo, tópico 3, que é o tópico central dessa revista, Confiança em Tempo de Crise. Este tópico ele tem como objetivo nos ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Então, em resumo, nós podemos dizer que isto só é possível se verdadeiramente estarmos expressando esta confiança em Deus. E esta confiança é expressa através das nossas atitudes manifestas diante de Deus. Aí nós vamos entender no nosso dia a dia, diante das situações que vai se levantando, que realmente nós estamos ali dentro desse patamar em confiar em Deus, para que as bênçãos de Deus ela venha estar sendo derramada sobre as nossas vidas. Veja, o próprio trimestre que nós estamos estudando desses salmos, ele nos aponta qual deve ser as nossas atitudes em tempo de crise. É ter uma vida de oração e adoração diante de Deus. Assim, nós vamos ver o agir de Deus em nosso favor, nos garantindo vitória. Essa questão do 3.1, louvor à palavra de Deus, assim como Davi, vivemos diariamente este paradoxo em nós, de nos debandear para o que nós aprendemos com a palavra de Deus, ou nos entregar ao medo e ter impedido o nosso crescimento e não poder ver o agir de Deus em nosso favor. Pois quem tem medo não está louvando a palavra de Deus e, consequentemente, está desagradando a Deus. Davi, mesmo com medo, ele louva a palavra de Deus. O medo é normal, querido. Anormal para nós é preferir o medo do que estar louvando a palavra de Deus. Meus irmãos, é preciso nós tomarmos decisão, fazer uma escolha. Ou caminhamos na desesperança causada pelo medo, ou confiamos no que a Bíblia nos diz. Se seguirmos o exemplo de Davi, nós vamos preferir ficar com a Bíblia. Aí no 2.3, nós vamos fazer o quê? Que o medo não prevaleça diante da confiança que temos em Deus. Pois, conforme o 3.1, a confiança é quem nos move à oração. Então, nós precisamos entender que a nossa atitude, as nossas atitudes, elas revelam esta confiança no Senhor e nos leva a louvar a sua palavra. Louvar a palavra quer dizer honrar a palavra, respeitar a palavra, procurar tê-la como norte da nossa vida. Conclusão, meus queridos,
Que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguimos na jornada cristã, sabendo que o propósito de Deus prevalece na vida do seu povo. Não esqueça aí de deixar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar este vídeo, deixe aí o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Quem é o rei? Que a expressão de Davi, ele teve uma expressão semelhante a que nós falamos, a de Davi, ali no ponto 2, quando Davi diz, levas em conta a minha peregrinação? Deixe aí nos comentários aí quem era esse rei, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Mais uma vez eu peço, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo, comente ele, para que esse canal continue crescendo e abençoando outras vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.